Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos falar sobre as emendas, como nós já tínhamos combinado. E vocês conhecem a emenda? Já ouviram falar? Eu acho que sim, né, César? Porque não sai da mídia, né? Não sai dos jornais. Exatamente, Grace. Na última semana nós tivemos várias matérias, várias reportagens, inclusive do Dino, do STF, falando sobre elas. E se vocês querem saber tudo o que acontece, ou seja, quem envia, para onde envia e o que fazem com o nosso dinheiro, venham conosco e também acessem a nossa plataforma De Olho em Você. Isso. Fiquem de olho porque eles estão usando o orçamento. E isso não é pouco dinheiro não é, César? Não mesmo. Se a gente for acessar a nossa plataforma, somente no ano de 2026 vocês terão 15,4 bilhões de emendas usadas pelos parlamentares. Desses 15,4 bilhões, nós temos 4,5 bilhões que são as emendas PIX e 11 bilhões que são as emendas de projeto definido. Mas o que significa isso, Graça? Sim, mas não são só esses 15 bi, tá? Não são só 15 bi. Esse ano, o Executivo tem que pagar ao Legislativo mais de 60 bilhões em emendas até o final do ano. Existe uma regra na LDO que ele deveria pagar até julho 60% desse valor. Então, assim, porque... você vai perguntar, mas tem uma diferença aí, né, de 15 para 60? Tem, porque ainda não acabou o ano. E segundo, porque nós não elencamos aqui nem as emendas de bancada e menos ainda de relator, porque são emendas ainda que não tem rastreabilidade, não tem CPF, então não tem como eu mostrar essas emendas no nosso portal, não é, César? Isso. Então, para facilitar o entendimento, como é que funciona? Então, o deputado ou o senador, ele ele escolhe um projeto, né, para o qual ele quer enviar essas emendas. Aí essas emendas, ele precisa de um descritivo, de uma aprovação. Essas emendas sendo aprovadas, o governo pode pagá-las. Como eu falei, tem mais de 60 bilhões de emendas para pagar, não é, César? E essas emendas, então, como nós só optamos por divulgar as emendas PIX e as emendas de projeto definido, por quê? Porque elas têm rastreabilidade. Nós conseguimos saber qual foi o parlamentar que enviou. Sim. Nós conseguimos saber para onde ele enviou e, o mais importante, nós conseguimos, em alguns casos, e aí eu explicarei, se o projeto foi ou não executado. Aí vocês irão me perguntar, mas como é que eu sei se foi ou não executado? Então isso é muito simples. Vou dar o exemplo das emendas PIX. Como ela funciona e por que tem esse nome. Quando a gente vai no portal da transparência, elas possuem o nome de transferências individuais especiais. Quando o deputado, o que ele faz? Ele escolhe um projeto, o valor, uma cidade e vai lá e envia. Só que para termos uma rastreabilidade, eles são obrigados a descreverem esse projeto. Mas isso não foi sempre assim. Não foi sempre assim, isso mudou. Aconteceu de 2024 para cá. Exatamente. Antes era simplesmente resolviam mandar essa emenda PIX, aquele lá, o orçamento secreto, né? Famoso orçamento secreto. Todo mundo já sabe como que era, então não existia transparência. Então isso foi uma exigência de 2024 para cá, porque o STF exigiu que os parlamentares indicassem pelo menos algum projeto, né? Foi. Então, por isso eles criaram o Transfere Gov, que está vinculado às emendas PIX, porque lá vocês conseguem descobrir os detalhes dessas emendas. Só que ele possui muitas vezes uma nomenclatura muito técnica e até para acessar é difícil. Então, o que nós fizemos através da nossa plataforma? Nós colocamos uma linguagem bem mais simples, uma linguagem que está no dia a dia, nos jornais. Então, trocamos a emenda de transferência especial para emendas PIX,
que é o que todo mundo chama. Por que emenda Pix? Porque é rápida. É muito rápido. O parlamentar indica o valor, fala para o ministério que está envolvido naquela matéria, né? E aí ele já manda direto para a prefeitura ou para o governador. Então é muito rápido. Não precisa todo um processo de aprovação, sabe? Então é rápido, por isso que fica fácil mandar a emenda. Mas a gente também tem que falar por que chegamos a um assunto que quase não constava em matérias jornalísticas, né, sobre emendas parlamentares. Aliás, elas sempre existiram, sabia, César? Sempre. Sempre existiram. Isso é um outro detalhe muito importante. Por quê? Nós conseguimos, tá? Dentro da nossa plataforma, nós temos rastreado todas as emendas desde 2019. Ou seja, quem quiser comparar o período do ex-presidente com o período do atual presidente, isso é possível. Na questão macro, se eu for na questão micro, como a Grace citou, de 2024 para baixo, existe uma série de dificuldades. Só que isso não quer dizer que você não consiga analisar. E principalmente um detalhe muito importante. Na virada de um governo para o outro, Sim, aumentaram muito eu não sei esses se valores. eu não sei se vocês sabem, mas todo governo, né, ele é obrigado a apresentar um projeto de orçamento ao Congresso o ano anterior, que ele vai executar no ano seguinte. Então, o que acontece? Quando tem uma eleição em 2022, o presidente que está no posto em 2022, ele junto com o Congresso que está em 22, eles autorizam, eles votam, eles promulgam o orçamento que vai ter que ser executado em 2023. Se ele ganha ou outro ganha. Então, ele pode mandar um cavalo de Troia para o outro, ou ele pode simplesmente mandar um orçamento execuível, né? O que aconteceu nos últimos anos no Brasil é que as emendas elas foram ganhando muito espaço dentro desse orçamento que é votado, que é discutido no Congresso. Nós tínhamos desde sempre, tá? A Constituição sempre garantiu as emendas, até por uma questão de equilíbrio entre os poderes legislativo e executivo. Mas o legislativo tinha uma parte pequena desse orçamento. Até porque ele é responsável pela fiscalização do orçamento. Quem executa é o executivo. Olha, o nome executivo executa o orçamento. O legislativo, com a ajuda do TCU, fiscaliza essa execução de orçamento. Só que nós tivemos um grande problema no Brasil. Tivemos um enfraquecimento do executivo a partir do governo Dilma, Temer e principalmente no governo Bolsonaro, onde o Congresso viu essa oportunidade e simplesmente foi levando, abocanhando dinheiro para o legislativo e poder. Mesmo que nós não estejamos sob um governo parlamentarista, né? Mas hoje o Congresso manda muito no orçamento, muitas vezes até mais do que o próprio executivo. Antes os parlamentares reclamavam que eles ficavam com o pirezinho na mão lá no ministério. Hoje cada parlamentar tem quase um ministério, por isso que nem tem mais briga por ter uma vaga em ministério, porque cada um tem um ministério. Mas isso só foi possível com uma mudança na legislação orçamentária. Eles colocaram uma palavrinha nas emendas e transformaram elas em positivas. Você sabe o que é impositiva? Explica aí, César. Vamos lá. O impositivo é ou você paga ou não acontece, ou você não consegue governar. Então, o executivo, ele fica preso, por quê? Porque o legislador... Pior, se ele não cumprir essa obrigatoriedade, ele responde por crime de responsabilidade. Exatamente. E aí, quem é o culpado sempre é o executivo. Vocês que estão nos assistindo, vocês sempre ouvirão: a culpa é do executivo, a culpa é do executivo, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito. Aliás, isso foi uma coisa que começou lá no Congresso Federal e veio se espraiando para as assembleias e chegou nas câmaras. Então, hoje eu tenho também as emendas nas câmaras, nos municípios,
Nos 5.500 70 municípios do Brasil, todos tem eles. emenda lá, tá? Exato. Não é só emenda no federal, não. Tem emenda em qualquer lugar que você esteja no Brasil. Eles quiseram aproveitar esse momento para terem mais poder e, consequentemente, mais dinheiro. E por que dinheiro? Aí eu vou explicar. Cada deputado tem direito a entre 40 e 45 milhões para o uso dessas emendas. Então você imagina um deputado como Nicolas Ferreira, ou uma deputada como Érica Hilton, ou um deputado como Carlos Jordi, enfim, entre tantos outros. Cada um tem a seu dispor para gastar, tá? Entre 40 e 45 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito. E quando a gente passa para o Senado, o valor quase que dobra. Então, cada senador pode gastar entre 70 e 75 milhões de reais por ano. Vocês sabem o que isso significa? Uma cidade com 40 mil habitantes, ela tem um orçamento de 100 milhões, tá? 100 milhões. Aí eu tenho um senador, único senador, com orçamento de 70 milhões. Ou eu tenho um deputado com 35, 40 milhões. É muito dinheiro. Ou seja, eu tenho um deputado que tem mais poder do que um prefeito, uma cidade. E, aliás, o prefeito da cidade ainda tem que cumprir regras sob pena de responder por crime de responsabilidade. Coisa que o nosso parlamentar ainda não tem. Né? Mas aí vale destacar a questão como são feitos, como é esses status dessas emendas, não é, César? Isso. Porque quem talvez não conheça a questão orçamentária, existem nomenclaturas que podem não soar muito bem, né? Então, existem algumas nomenclaturas que nós temos que discutir aqui, não é? Sim. Com relação às emendas, nós temos 3 status, tá? As emendas, elas têm o status empenhado. O que significa o status empenhado? É quando você define um valor para aquele projeto em si. Seja uma pavimentação de rua, seja para a área de saúde, para a compra de equipamentos ou para uma prestação de serviço. Então, darei um exemplo. Eu quero pavimentar um determinado local de uma cidade. Então, eu quero destinar 2 milhões para esse projeto. Então, eu vou lá e empenho esse valor. Para ser aprovado, precisa ter uma descrição e precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores, o que muitas vezes... pelos ministérios, né? Pelos ministérios. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Sim. Se for aprovado o valor integral, então o governo vai lá e paga este valor que eu acabei de dar como exemplo. Ou parte, né? Ou parte dele. Então, na nossa plataforma, e isso está bem claro e didático, quando você entra na página de detalhes do deputado ou do senador, você irá ver lá um componente que está escrito empenhado, que tem um valor, e o valor pago, que normalmente é outro valor. Por quê? Porque o deputado, ele acha que o dinheiro sempre é infinito. Isso é uma característica de todos, sem exceção. Então, o que puderem, eles vão liberando. E isso também é importante. Por quê? Porque eles utilizam do valor de empenho como propaganda de autopromoção, que é diferente do valor pago. Então, eu já vi... Na verdade, a faixa e a placa Exato. da obra ou do serviço chega antes do dinheiro. Isso, normalmente é isso que acontece, tá? Então, muitas vezes que vocês virem uma autopromoção de um determinado parlamentar, é o dinheiro empenhado antes mesmo do serviço prestado, do equipamento comprado, da viatura, enfim, de qualquer tipo de situação. Então, eles já levam a placa, a faixa, e depois
vão esperar ver se o governo vai pagar ou não. Mas nesse ínterim, né, eles já fizeram a propaganda deles e todo mundo acha que aquilo ali vai acontecer. Isso. E nós temos exemplos por aí, né, muitos, que fizeram um chequinho e o chequinho não foi pago. Exato. Então, assim, enganaram 71, foi tranquilo nessa questão. Mas o que acontece é que o que a gente está falando das emendas, e aí agora eu acho que a gente poderia dar um exemplo, né, dos deputados, dos senadores. Como eu posso encontrar isso no site? Sim, então para você encontrar isso no site é muito simples. Vocês acessem www.deolhevocê.com.br. Ao entrar na página principal, vocês terão uma visualização rápida sobre todos os valores das emendas. Sim. E um ranking. O ranking das pessoas que mais usaram emendas. Tanto no biênio 2025 e 26, como somente no ano de 2026. Sim, tá? Eu acho que vale a pena colocar em um deputado para nós podermos olhar como que é o comportamento, né, desse deputado em relação a emendas e explicar, né, como funciona. Exato. Eu acho que vale a pena, né? Vamos citar 2 deputados, tá? 2 contrapontos que são bem interessantes. Isso. Porque muitas vezes, quando vocês entram aqui no ranking, o deputado que vocês têm uma certa preferência ou que muitas vezes está na mídia, não está no ranking, mas ele está presente. Mas tá? depois nós vamos falar do ranking também, porque ele é bem interessante, né? Então eu vou digitar aqui Nicolas. Nicolas. Tá? Por que o Nicolas? Porque o Nicolas tem um engajamento gigantesco dentro da mídia digital. Então, como ele usa o digital para poder se promover, nós também vamos usá-lo para poder mostrar realmente os dados sobre o Nicolas. Porque nem sempre o discurso dele coaduna com os dados. Principalmente de emendas, não é? Quanto que o Nicolas já gastou esse ano de emendas, César? Então, vamos lá. O Nicolas, no ano de 2026, ele já usou, já empenhou 28 milhões e 500 mil reais. Veja, ele empenhou 28 milhões. Quanto que foi pago desses 28? 14 milhões e 500 mil reais foram pagos. Ou seja, ele só teve pago até agosto, metade do que ele foi empenhado. Pode ser pago ainda até o final do ano, o restante, tá? Isso não quer dizer que não vai ser pago, mas pode sim ser pago até porque está dentro do orçamento que foi aprovado. Exato. E aí nós temos, nesse valor pago, temos 5 milhões e 579 mil de emendas PIX, são aquelas que são... Vocês estão vendo rápida, aí, né? Vocês irão visualizar aqui na plataforma. E de projetos definidos, 8 milhões e 965 mil. Tá? Aí, quando você desce mais um pouquinho, vocês verão o mapa dessas emendas. Então, por que isso é importante? Porque ele irá mostrar as cidades que o deputado enviou essas emendas. Então, tem cidades que podem ter recebido os 2 tipos Só de emenda. Só lembrando, Nicolas foi o deputado mais votado no Brasil. Isso. Ele é do estado de Minas Gerais, um dos estados, eu acho que é o estado com o maior número de municípios. Isso, ele mesmo. Então, ele optou, porque nós não sabemos os critérios técnicos nem dele, de nenhum outro parlamentar, para enviar emendas. E quais foram os municípios que ele elegeu para poder receber emendas? Então, vou citar os 3 primeiros, tá? Então, eu tenho a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Visconde do Rio Branco e depois eu tenho em terceiro lugar a cidade de Jordânia. São as 3 cidades que receberam emendas do Nicolas. Só pra Será vocês que ele citarem. foi bem votado nesses lugares, César? Isso, então. E aí é outro detalhe importante que também vocês só encontram tudo isso de uma maneira muito simples na nossa plataforma. Inclusive esse mapa. Esse mapa aqui está distinguindo as bolinhas azuis e verdes, né? A azul representa o que, César? As azuis representam emendas de projeto definido. E as verdes? De emendas PIX. Então já tá também, isso não existe nenhum tudo mastigadinho para vocês. Nenhum outro site, tá? Exato. E aí vamos ver se o Nicolas recebeu votos nessas cidades, né? Quais cidades que ele mais recebeu votos? Então vamos lá. Do total de cidades
que o Nicolas recebeu votos. Aliás, ele foi bem votado em toda a região, toda Minas Gerais, né? Toda Minas. Exato. E por quê? Porque ele é um deputado que funciona muito no digital, então ele está presente nas redes sociais em qualquer lugar. Ele não precisa estar entregando santinho, entre aspas, em cada local. Ele funciona bem no digital. E onde ele teve o maior número de votos? Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia. Foram as cidades na qual ele recebeu o maior número de votos. Sim. Então, tudo isso você também consegue enxergar dentro da nossa plataforma. Será que o Nicolas mandou mais dinheiro para Belo Horizonte porque ele quer agradecer os belo-horizontinos pelo voto? Ou ele está tentando pedir mais votos com mais emendas? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eis a questão no que concerne as emendas Esse e assunto. Votos, né? Isso. Vamos analisar esse ano como que vai ficar essa questão das emendas Agora, e votos. Isso. Agora nós vamos colocar uma outra deputada que também tem muito engajamento e é bom a gente fazer esse comparativo. Até porque eu vou falar uma questão que todo mundo pergunta. Fala, né? O De Olho em Você, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele só mostra os dados. Dados, números, não existe número de direita ou esquerda, tá? Então, assim, cada parlamentar tem que ser responsável pelo que ele gasta, pelo que ele envia, como ele vota, tudo isso ele tem que ser responsabilizado. E o site só mostra esses dados e junta todos esses dados num único lugar que você pode entrar e ver. E agora a gente vai ver, então, da Erika Hilton, né? Uma referência, né? Um expoente da esquerda brasileira. Então, como que ela fez, quanto que ela empenhou, quanto que ela teve já de pago, Exato. né? Qual o estilo dela, né, de emendas. Então vamos lá, só para vocês entenderem, aí vocês irão verificar que tem uma diferença entre esses dois parlamentares que estamos citando. A Erika Hilton, ela empenhou até o momento um pouco mais de 22 milhões de reais de emendas. E foram pagos metade desse valor, ou seja, 11 milhões e 561 mil reais. Porém, o que chama atenção, e aí é um detalhe do partido na qual ela faz parte, Sim. tá? Que tem como premissa, eles não... Na verdade, o PSOL, que é o partido dela, ele entrou com uma ação no STF questionando o uso de emenda PIX. Para o PSOL, a emenda PIX é inconstitucional. Então, os deputados, a Erika Hilton, não indica emendas PIX. Ela só indica... emendas de projetos definidos. Então, já é um diferencial em relação ao Nicolas e outros parlamentares. E ela indicou mais de 11 milhões em emendas de projetos definidos. Exato. Qual foi a cidade que ela mais enviou? Então, eu vou citar as 3 cidades que ela mais enviou. Sim. É a cidade de Jundiaí, São Paulo, capital, e Ribeirão Preto. Foram as 3 cidades que ela indicou as emendas. E qual foi a cidade que ela foi mais votada? Temos aí também, né? Quando a gente olha na questão eleitoral, nós temos as informações. Aliás, a Erika Hilton também é outro parlamentar, né? Uma outra parlamentar em que também funciona muito bem no digital, tá? Em redes sociais, ela tem um grande engajamento. Então, ela costuma também ter votos espalhados por todo o estado, né? São Paulo. Isso. E claro, né? Na capital, como ela tem maior presença digital na capital, ela tem o maior número de votos, né? Foi. E aí, depois, a segunda cidade na qual ela mais recebeu votos foi Campinas e, em terceiro lugar, Guarulhos. Tá? Então, tudo isso, todas essas informações e esses detalhes você encontra num único lugar, numa única página, que é no portal De Olho em Você. Sim, e aí nós mostramos como os deputados enviam, né? Mas eles enviam para algum lugar. Então, nós temos também a nossa aba de cidades, na qual podemos verificar, digitamos o nome da cidade, tá? Qualquer cidade. 5.570 municípios do Brasil.
seja um município de 4 mil habitantes, seja um município como São Paulo, com mais 10 de 11 milhões. 11 milhões de habitantes. Então, nós vamos ter todos esses municípios mapeados no De Olho em Você. E aí, nós vamos digitar uma cidade e vamos verificar quem mandou para lá esse dinheiro, se mandou emendas PIX, se mandou emendas de projeto definido. A primeira cidade que você escolheu, César? Foi a cidade de São Paulo, por ser a maior cidade do país. Aliás, da América Latina. Da América Latina. Até para a gente usar como... para vocês verificarem a diferença de valores e do que acontece numa cidade desse porte. Tá? Então, São Paulo recebeu pouco mais de 464 milhões de reais em emendas. Ou seja, quase meio bilhão. Exato. Em emendas. E aí eu tenho 820 emendas que foram destinadas. Vale destacar que esse valor que nós estamos falando do biênio, né? Do biênio 25-26. Tá? E aí eu tenho deputados que enviaram, 139 deputados e 37 senadores. Aí você me pergunta... Por que Mas, 37 graças, senadores? César, São Paulo não tem 37 senadores. Sim, eu sei que o estado de São Paulo, como qualquer outro estado do Brasil, por uma questão de equilíbrio de entes federados, o Senado ele representa os estados e não a população. Então, São Paulo, como o Espírito Santo, que é o meu estado, tem 3 senadores. E aí você pergunta, como que 37 senadores mandaram dinheiro para São Paulo? Porque as emendas, principalmente PIX, mandam para empresas também o dinheiro. Para eu poder pagar o caminhão, o trator, o computador, o material da saúde, caderno, a caneta. Né? Aí manda então para um CNPJ. E muitas vezes CNPJs da matriz, eles estão em São Paulo. Então, por isso que também eu vou ter senador lá de Minas, senador do Paraná, mandando dinheiro para esse CNPJ que está localizado numa empresa em São Paulo. Vale destacar, existia até 2024 senadores e deputados fazendo uma triangulação, né? Mandando o senador do Espírito Santo mandava para Roraima ou mandava para o Acre. Isso foi proibido, tá? Dinheiro diretamente. Mas ainda as empresas, como elas participam de licitação, ainda existe esse dinheiro sendo enviado para CNPJs localizados em locais que não são daquele parlamentar. Então, esse é o ponto também que tem que ser destacado dos 37 senadores em São Paulo. Exato. E aí eu vou citar os 3 primeiros colocados no que se refere a deputados que mais enviaram emendas e depois a Grace vai falar sobre os 3 senadores. Sim. Os 3 deputados são em ordem crescente, do maior para o menor. A primeira colocada é a deputada Sâmia Bonfim, que enviou pouco mais de 29 milhões. Em segundo lugar, temos o Kim Kataguiri, com pouco mais de 23 milhões. E em terceiro lugar, o deputado Ivan Valente, que enviou pouco mais de 20 milhões. Certo. Tá? Em relação aos senadores, são eles: a Mara Gabrilli, tá? Que mandou mais de 28 milhões. O astronauta, que mandou mais de quase 22 milhões. E o doutor Irã, que mandou 14 milhões e 350 mil para São Paulo. E São Paulo, como dissemos, só recebeu emendas de projeto definido e o César vai mostrar agora como que podemos verificar para que isso foi enviado. Exato. Para qual finalidade? Isso. Até porque nós podemos também ver no nosso portal que nós temos aí um resumo de quais são as finalidades. E o maior orçamento é enviado para a saúde, não é? Exato. O maior orçamento é sempre saúde. São fundos de saúde da cidade. Né? Então, como é que eu sei disso? Quando você clica do lado do valor total que o parlamentar enviou, tem uma setinha. Você clica nela e aí aparecerão uma lista com todos os nomes dos locais
né, que receberam essas emendas. Então eu tenho Fundo Estadual de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e assim por diante. E se eu quiser saber mais detalhes ainda dessas emendas, basta ir na palavrinha que está à direita, ver emenda. Quando eu clico nela, irão aparecer todos os detalhes, desde qual a categoria, data, projeto. Quando se trata de emendas PIX, tem o início que tem que ser feito o serviço até o término. Então você tem projetos com duração de 2, 3 anos, você tem projetos com uma duração bem menor, no caso de uma compra de equipamento, por exemplo, e aí você sabe se já foi ou não executado. E isso é importante até para fiscalização. Porque o que acontece, o que eu falo, o nosso portal, como o portal da transparência, Transfere.gov, qualquer outro portal que falar sobre emendas, ele vai ter um limite. Qual é o limite? É até onde essa emenda foi aplicada, tá? Mas nós não temos nem fotos, nem documentos que comprovam que isso foi feito ou a forma que foi feita. Até porque não cabe a nós. Não ainda cabe ao cidadão, exato, cada cidade, avaliar, ir lá e fiscalizar se aquela obra ou aquele serviço foi executado. Ou esperar um deputado ou um senador botar uma plaquinha ou uma faixa dizendo que essa obra foi feita com a emenda X. Nós vamos saber, né? Mas aqui nós não temos isso, nem no portal da transparência não tem fotos de conclusão dessas obras. Inclusive, o que mais que eu questiono é muitos senadores que não vão tentar reeleição, muitos deputados que não vão tentar reeleição, ou até que vão perder, né, que não vão conseguir se reeleger, eles estão colocando um final de execução de obra para 2028. Então, ou seja, eles estão pegando dinheiro hoje para fazer uma obra para terminar em 2028. E aí, como que a gente vai fiscalizar e punir se essa obra não for realizada? Então, existem também essas questões dentro dentro desse orçamento, né, que cada deputado, cada senador tem. Mas aí, o que acontece? Como São Paulo não tem emendas PIX, né, nós vamos para uma cidade no entorno, que inclusive a nossa própria plataforma, ela permite que você analise a grama verde. A grama do vizinho. Se ela está mais verde ou não, exato, né? Se tem mais adubinho lá, leia-se emenda. E aí o César escolheu qual cidade? Eu escolhi a cidade de Osasco, que é uma cidade que fica próxima, pertence à Grande São Paulo, né? Então a cidade de Osasco recebeu pouco mais de 114 milhões de emendas, nas quais 22 milhões são de emendas PIX e 91 milhões de emendas de projeto definido. E aí a gente vê, foram 15 deputados, ou seja, quase 100 vezes menos do que São Paulo, logicamente, cada uma tem o seu tamanho e a sua importância, a devida importância, e 4 senadores. Mas o que chama atenção são as emendas PIX, e eu quero falar um detalhe muito importante. Então, no caso de deputados, temos que citar o pastor Marco Feliciano. Você já conhece o Marco Feliciano. Exato, está sempre na mídia. Sempre mostrando os seus dentes brancos. E também temos, aí é que vai ser bem e quem é o segundo lugar? Tem o Felipe Beccari. Felipe Beccari. Tá? Também não aparece na mídia. Esse não aparece na mídia. Sim, mas os dois, só para vocês terem uma ideia, os dois enviaram 20 milhões. Tá? Cada um. E temos em relação aos senadores, aí vocês verão a diferença que chama muito atenção. O senador suplente que herdou a vaga do Major Olímpio, né? Que infelizmente faleceu, ele enviou para a cidade... Você tem que falar o nome dele, é o Giordano. Acho que que poucos paulistas conhecem esse senador, não é? Exatamente. Então, ele era suplente. Quando você votou lá no Major Olímpio, você esqueceu de olhar embaixo quem era o suplente dele. Isso é importante. E era o Giordano. Giordano mandou quanto? Paizão de Osasco. Exato, ele mandou simplesmente 53 milhões de reais de emendas para a cidade de Osasco. Qual foi a segunda? Segunda colocada, que é a senadora Mara Gabrilli. Olha a diferença de valor. Ela enviou 300 mil
reais. Então a gente está falando de uma importância de 300 mil para 53 milhões. Isso não significa, os números, apesar da grandeza e da proporção gigantesca entre um e outro, não significa que o A está certo ou está errado. Mas isso significa que não existe critério. Exatamente. E aí, esse é o ponto. E Qual aí é o critério? eu vou falar mais um pouco. Por que a cidade recebe assim e a outra não? E por que, se ele é senador pelo estado de São Paulo, representa todos os municípios de São Paulo, ele escolhe mandar 53 milhões de tudo que ele tem para indicar para uma única cidade? O que essa cidade tem de diferente de Pirapora, de Ribeirão Preto, de Aparecida, de Marília? Por que essas cidades, as outras, não receberam e botou tudo em Osasco? Fica a pergunta. Fica a pergunta. E aí que nós vamos agora mostrar para vocês uma coisa interessantíssima, que é o ranking dos maiores gastões de emendas. Na verdade, gastões, não pode falar gastões, né? Que todo mundo fala, ele não está gastando, ele está enviando. Então, investindo na cidade. Vamos lá ver agora, em 2026, quem é o maior indicador, né? Não é isso? De emendas na Câmara. Quem é? Senado. Você sabe, já apareceu na mídia? Você já viu ele alguma vez na mídia? Provavelmente vocês não o conhecem, tá? Mas tem a foto. Só quem mora em onde? Só quem mora no Ceará ou quem acessa a nossa plataforma, tá? Ele tem um nome bem interessante, Domingos Neto, do PSD do Ceará. PSD, do Partido do Kassab, tá? Exato. Somente esse ano ele enviou pouco mais de 41 milhões de reais. Pouco mais? Quando eu ele falo enviou pouco mais, 41,1 milhões de reais. Tá? É muito dinheiro. Em quantas emendas que foi? Tem 3 emendas. 3 emendas, tá? 3 emendas. 3 emendas somente para 41 milhões. E qual é o segundo lugar? O segundo colocado, não menos importante, é Fausto Júnior. Não é o Fausto da TV não, tá? É o Fausto Júnior do União do Amazonas. Do Amazonas. Ele enviou 40,3 milhões de reais. Quantas emendas? Quantas emendas? Uma emenda. Uma emenda no valor de 40,3 milhões. E o terceiro colocado, quem é, Graci? É o Luciano Amaral, do PSD de Alagoas. Mais um do partido do Kassab, né? O outro era do União Brasil. Então, temos aí, né, essa galera determinando como vai ser o orçamento. E aí eu falo uma coisa. Galera do Amazonas, de Alagoas, do Ceará, vamos dar uma olhada no nosso ranking. Mas não. Todos os estados devem olhar, todo cidadão deve olhar, porque tem 10 aqui, os 10 mais gastões. Exato. Então, os 10 mais indicadores, que indicam mais emendas, né? Olha, vou falar, esse ranking ele pode ter oscilação, porque eles vão pagando emendas, né? Aos poucos o executivo vai pagando, então pode ter alteração de primeiro, segundo, terceiro lugares. No momento em que vocês virão o site, pode ter mudança nesse ranking. Tá? Porque nós estamos falando hoje, agosto, hoje é que dia 9, na semana 9, 16, né? Então a gente está falando isso, vocês estão em recesso, mas esse é o ranking hoje, tá? Pode ter tido alteração. Mas já que falamos de Câmara, nós devemos falar do Senado. Do Senado. E o Senado nós temos, os 3 primeiros colocados são figuras... já conhecidas. Muito bem conhecidas, adoram o holofote e principalmente também adoram uma emenda. O nosso primeiro lugar do ranking, até o momento, é o senador Eduardo Braga. Você sabe quem é ele, né? Não, me explica, Graça, quem é? Cara, esse aí, ele já esteve ele é amazonense, tá? Isso. Ele é do MDB do Amazonas. Ele é aquele cacique do MDB, do PMDB ainda, tá? Ele é do MDB agora, que tirou o P, só ficou MDB. Mas ele é cacique lá no Amazonas. Acho que ele já foi governador do Amazonas. E o que apareceu dele agora de normal, depois dele ter participado da CPI da Covid, também participou lá, ele também foi falado agora que o patrimônio dele simplesmente cresceu assim, exponencialmente. De uma eleição para outra, até porque vale destacar, tá? O senador tem 8 anos de mandato, ele é diferente do deputado.
Então, ele vai tentar reeleição agora e ele teve que declarar os bens dele. E a última declaração foi em 2018. E ele teve um ganho patrimonial que nem no CDB do Master do Vorcaro conseguia. Mas ele conseguiu e nós não estamos discutindo nada, só peço que vocês analisem o crescimento patrimonial dele. Os fatos. E o que ele gasta com emendas. Aliás, esse aí também é bom analisar as cotas dele, porque ele costuma usar jatinho, costuma ter esses gastinhos também com cotas. Então, vale destacar, tá? Não vamos falar agora, porque é um outro assunto. E o segundo lugar é quem? Segundo lugar é o nosso paizão de Osasco, o senador Jordano, tá? Que enviou... Esse você conhece. Esse daí tá... Aqui, para quem é de São Paulo, tá sempre aparecendo, adora enviar emendas. Além de Osasco, ele envia para outros lugares, principalmente onde ele tem negócios. Então, ele já enviou... Ele é dono de hotel, sabia? Exato, então. E ele asfaltou a estrada que leva até o hotel dele, sabia? Isso tá na mídia. Benfeitoria. Está na mídia. Isso é uma benfeitoria. E o pior, bateu carteirada. Tá numa blitz aqui em São Paulo. Por estar fora da lei. Por estar, acho que a CNH dele estava vencida, alguma coisa assim, e passou em branco. Aliás, esse senhor, ele não está para ser, ele não quer se candidatar novamente, ele não está em reeleição. Para ele, a vida política acho que acabou agora e segue a vida. O jogo. Mas é um alerta para entender o que é um suplente, tá? Ele é um suplente. E ele abocanhou um orçamento gigantesco de emendas. Quem é o terceiro? Terceiro, para quem é do Pará, já deve ter ouvido falar no nome Barbalho. Pô, mas eu que sou do Espírito Santo, eu já conheço essa família há anos e anos na política, né? Desde os anos 90. Sei lá, eu acho que é da Constituinte essa galera já do Gado e Barbalho. E ele é do Pará e ele não é Calypso, tá? Ele vem do Pará, mas não é Calypso. E ele gastou quanto de emendas? 71,4 milhões de emendas. Muito dinheiro. Exatamente. É muito dinheiro. E se vocês querem saber mais o ranking, os detalhes... Vale conferir, tá? Porque o quarto lugar aqui também tem a galerinha aí do Ceará que vai gostar. Isso. E o quinto lugar é um cara envolvido com o INSS. Então, assim, eu deixo pra vocês que vocês vão. E o sexto lugar também é outro cacique do PMDB. O sétimo. Nossa, o sétimo! O sétimo é a pagelança do Senado. Então eu acho que vale a pena vocês conferirem o ranking total do Senado, que eu não quero passar raiva sozinha, tá? Eu quero dividir com vocês essa raiva. E vale a pena, porque é a galerinha no Senado, é a galerinha conhecida na mídia que tá aí. Então vale a pena conferir. Não é, César? Exato. Então, assim, fica a dica, tá? O convite para que todos vocês acessem a nossa plataforma. Eu sempre comento com a Grace que nós arrumamos a sala, ou seja, as informações estão muito bem organizadas, Sim. Fáceis de acessar, em 2 cliques. E se vocês tiverem dúvida também, vocês podem comentar lá nos comentários, falar nos comentários. Graça e César, não entendi isso, por que vocês não melhoram isso? Então, a gente está aberto também a poder modificar e a gente também está aberto a receber contribuições para poder ajudar, porque a gente mantém esse sozinho, na verdade, só com um auxílio da AWS, né, que é da Amazon, para a gente poder guardar esses documentos, né? Porque vale destacar que quando um deputado ou um senador ele sai do cargo, seja para perda de cargo ou até mesmo para ocupar um cargo no executivo, a Câmara e o Senado tiram os dados dele da plataforma e colocam do que vai entrar no lugar, né? Isso. Então, às vezes, você perde. E aqui na nossa plataforma nós temos todos esses dados. No Ramagem, do Eduardo Bolsonaro, da Zambelli. Tudo isso que já não encontra no portal da transparência, aqui ainda vocês encontram. Exato. Isso porque a AWS permite que a gente consiga guardar os dados lá. Então, se vocês puderem também ajudar, contribuir para a gente poder fazer melhorias cada vez melhores, mas melhorias no site, a gente precisa também da contribuição e acessar nossas redes sociais, compartilhar. Isso. Nós temos redes sociais no Instagram, temos redes sociais no Facebook, nos tornamos TikTokers. Uau! Depois de uma certa idade, a gente começou a
ser jovem novamente. Sim. Então, nós Como temos... diz meu sobrinho de 6 anos, o Heitor, ele fala assim, a titia agora tá no YouTube. Isso. E estamos no YouTube e principalmente no X. E diariamente nós soltamos pílulas, pequenos vídeos, pequenos Do dia, posts né? Porque do todo dia tem uma notícia, né? É. Todo dia tem uma notícia, então vale a pena a gente poder comentar. E nós queremos saber muito a opinião de vocês, o que vocês estão achando, não só dos programas, mas também da plataforma. Deem sugestões, façam elogios, façam críticas, nós aceitamos e pretendemos sempre melhorar e agregar mais informações. Então, obrigada, pessoal, e até a próxima. A próxima nós vamos continuar falando de... Emendas. Porque tem muito assunto. Obrigado.